Tipo assim, Eu tava esperando aqui, foi top, foi tipo top. assim, Falhava a nossa, a internet. internet de uma não funcionava, não deixava entrar a outra. Cara, comentava, logo entrava pessoas de fora, interagia pra outro entrar na época. Só podia 4, uma tinha que sair. Era, nossa, era muito complicado, falhava muito. Nós já passamos muita vergonha. Nossa, muita vergonha. No meu caso foi tipo, deu ruim também. Cara, não dava bom. Não dava. Nossa, Uma falava velho. mais que a outra, era terrível. Sim, no começo assim a gente teve que aprender É a muita se fé. adaptar. E são, querendo ou não, são 4 mentes, 4 personalidades, 4 pessoas totalmente diferentes. Sequência a esse projeto. Aí ele, não, deixa que eu vou ajudar vocês. E ele falou naquela empolgação, que nós não acreditou tanto no começo. Cara, ninguém empolga tanto por assim. Não, nós acreditou, mas aí logo o tempo foi passando, assim, passou um dia. Um dia, e nós, tá estranho, não falou nada. Aí 2 dias, aí do Você Lembra? Ele, tá bom. Aí ele foi e conversou com o pastor Edson. Caraca, mano. Eu achei muito engraçado. Deu tudo errado. Deu muito mal. Eu tava esperando uma história assim, tipo, final de filme romântico, assim. Se casaram e viveram felizes para sempre. Não, deu tudo Deu errado. tudo mal. Foi vida real mesmo, foi vida real. Mas é isso aí mesmo, cara. Você começar um projeto, as pessoas acham que. Claro, todo mundo te enaltece quando você tá lá em cima, mas ninguém vê, cara, o processo, velho. E a primeira gravação, como é que foi, cara? Do Pode Crente, no caso. Exato, aí já quando tava as câmeras, quando tava o Muito mal. negócio. Na real, não é que foi muito mal. É Eu porque gostei. nós pensamos... Muito mal também. Porque nós falamos muito de cada um de nós, por exemplo. Ela me entrevistava, eu entrevistava ela, a outra entrevistava a outra e a outra a outra. E deu muito errado, mas que no segundo a gente Eu já tô se esperando o momento tudo dar certo. Nossa, vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Meus queridos, bem-vindos uma vez mais a um episódio mais nesse canal. E, obviamente, como não, hoje nós temos 2 presenças ilustres. E já de antemão quero falar que é a competência. Porém, antes de apresentar essas 2 pessoas maravilhosas que nos estão concedendo a honra de poder tê-las conosco, eu quero aqui falar de um tema muito importante e eu queria muito que vocês dessem um momento da sua atenção para nós. Há um amigo que nos pediu ajuda. E, obviamente, esse canal, a princípio, ele começou como um hobby, como uma brincadeira, como uma maneira de diversão, de poder conversar com as pessoas, pois nós entendemos que ele está servindo a um propósito que é servir a outras pessoas, impulsionar as outras pessoas. Esse canal está servindo de ponte para levar a Cristo informações a pessoas, as demais pessoas, a comunidade brasileira aqui em Barcelona e aos brasileiros que estão também no Brasil, obviamente. E bom, essa pessoa, esse pai, essa mãe de família, aliás, um amigo que temos em comum entrou em contato conosco pedindo ajuda, se podíamos ajudar de alguma maneira. E como não, aqui nós estamos para servir. Então, se vocês se darem conta, aqui no rodapé da imagem está aparecendo aqui um Kairos, alguma informação sobre uma ajuda que vocês podem ajudar a uma criança, ao filho desse casal que está precisando de uma cirurgia está precisando de um dinheiro para fazer uma cirurgia auditiva e também comprar um aparato eletrônico para o ouvido. Assim que, se vocês puderem dar essa ajuda, fazer essa pequena doação, essa filantropia, desde aqui, desde o nosso canal, desde toda a nossa equipe, nós vamos ficar super, extremamente gratos e esse canal já vai estar servindo para algo muito além de nós mesmos, vai estar servindo para servir. Assim que, se vocês puderem, aqui embaixo está toda a informação, telefone, Instagram, WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a própria mãe e o pai dessa pessoa, perguntar por vocês mesmos se houver alguma dúvida e assim vocês puderem ajudar da melhor maneira possível, já seja com orações e, sobretudo, com doações, até porque nós somos as mãos e os braços e as pernas de Cristo nessa terra. Está muito bem orar, está muito bem jejuar, porém, se não atuamos, a nossa fé acaba sendo morta. Pois bem, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a competência do meu canal. E eu estou um pouco nervoso porque eu estou diante de 2 pessoas que têm um nível de comunicação, acredito que eu já vi alguns programas, muito maior, muito mais elevado que o meu. Assim que, Catiele e Kelly, bem-vindas a esse canal. Muito obrigado pela presença de vocês. Demorou um pouco para eu convidar vocês, porque eu confesso que para mim
tive que ter um pouco de coragem para isso. Me sinto um pouco assim envergonhado na frente de vocês. Mas bem-vindos e caramba, o que mais eu posso dizer? Além de ser competente. Meu Deus, muito obrigada. Em nome do Pod Crente, nós agradecemos por esse convite. Estamos felizes de estar aqui. E não tem nada que se preocupar. Nós somos aqui, comparado com o senhor mesmo, mais pequenininha ainda que o senhor. Então, pode ficar de boa. Nossa senhora, agora eu me senti velho, hein? Tá certo que eu tenho a barba branca, mas é de preocupação, não é de idade não, É de né? Eu ia falar você. É costume, criação com vó, criação com Não, vó. é verdade, eu também tive isso. Você sabe que quando, bom, vocês acho que devem ter o mesmo período, quando nós éramos pequenos, se falasse você, era um Não, tapão na cara na hora, velho. Nossa, a minha avó não deixava, não. Fazia igual os desenhos, a cabeça gira, assim, puf. Então Exatamente. isso já passou comigo também. De muitas vezes eu estar com alguém assim, o senhor ou a senhora, A pessoa olha não assim pra gosta. mim. O senhor tá no céu. Exato, Todo mundo Não, fala isso. e algo que me impressiona é que muitas vezes as pessoas elas não gostam de ser chamadas assim, velho. Eles não gostam. Quando na verdade, pra mim, é por respeito. É um Claro, respeito, é um exatamente. respeito. Eu falo isso justamente por respeito. Foi uma educação que a minha avó inculcou em nós desde pequeno. Todos que são maiores que você é senhor e senhora. Por mais que talvez seja de 20 e tantos e você 10, senhor e senhora. Sempre com respeito de antemão. Tudo bem. Kelly, não precisa falar tanto, não. Pode. Mas pode. então, estamos esperando Deixa ela essa que agora ela vai. Eu, daqui a pouco. Mas a gente está muito feliz por estar aqui. E eu tenho certeza que o canal de vocês vai ser bênção para muitas pessoas. Como a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, esse é o intuito, sabe? A gente também começou assim, sabe? Igual você comentou, bem pequenininho, com intenções bem simples, singelas, e o Senhor, ele reconhece isso. Quando ele vê que a pessoa ela tem uma intenção pura e sincera dentro do coração, ele aproveita aquilo para a glória e honra dele, sabe? Então, assim, a gente começou dessa forma também, bem singelo, simples. Dentro de casa, a Thierry vai comentar um pouco mais, mas foi algo, assim, que agora a gente olhando para trás, a gente vê, foi o Senhor, sabe? Então, a gente está muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Claro, e é algo que nós estávamos comentando também aqui no Sim. Making Off sobre os improváveis. Uhum. É curioso como Deus ele sempre pega aquele o mais excluído, o menos visível, o mais torpe e acaba transformando em pessoas de relevância. Sim. É verdade. Desde o princípio, é o que eu estava comentando com vocês, eu estava lendo, buscando informações sobre os homens do Antigo Testamento, homens e mulheres, porque também tem mulheres. E curioso é que as mulheres não têm muita coisa contra, não. Estava lendo ali 3, a Esther, agora eu não lembro outras 2. Mas as 3 não tem. Em câmbio, os homens, cara, eram bêbados, assassinos. Cara, a galera, pessoas que duvidaram, pessoas que pediram sua própria morte, e Deus usou essas pessoas Sim. E é para mais... serem nomes relevantes. E é mais que quando a gente fala de improvável, não precisa nem ir tão longe. Aqui estão 3 improváveis. Sim, verdade. 3 pessoas que, se fosse por nós mesmos, não estaríamos aqui. Na real, nós nem saberíamos de onde nós poderíamos ter chegado sem a presença de Deus, sem a mão e a proteção do Senhor. Às vezes a gente busca referências tão longe, sendo que a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, todos os dias me lembre de onde o Senhor me tirou, para eu nunca esquecer e nunca pecar contra ti. Porque às vezes, quando você começa a crescer, por exemplo, nós temos exemplos disso também na Bíblia, Davi mesmo, quando ele já tinha um certo poder, uma certa presença, um certo cargo superior, ele tenta contra a vida de um soldado. Por quê? Porque ele queria satisfazer uma própria necessidade. E logo ele só cai em si quando o profeta vem a ele e explica para ele como se fosse com terceiras pessoas. Então a gente vê tanto o improvável em outras pessoas, mas aqui tem 3 improváveis. É verdade. Tipo assim, nós não conhecemos a sua história, mas eu conhecendo a da Kelly, conhecendo a minha, ninguém falaria. Não mesmo. Nossa, chegou até aí e agora está proclamando o evangelho. Muito pelo contrário, no meu caso, pessoas falavam, essa daí já deu errado, sabe? Essa pessoa aí já era a vida dela. Todo mundo viu a minha queda no sentido, assim, estampada, assim, nas redes sociais, sabe? Tipo, desaparecida. E a gente vê que quando Deus, ele permite essas coisas acontecerem para que quando a pessoa volta, realmente não é ela. Foi Deus que levantou essa pessoa. E o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. E eu acho que é esse o ponto. Exato. Quando a gente se deixa, se diminui a um ponto tal que o Senhor é glorificado na nossa vida. E é isso que eu ainda busco na intimidade com o Senhor.
Porque a cada momento que a gente vai vivendo, a gente vai... Se a gente distrair um pouco o nosso eu, que é, ai, por que eu tô passando por tanta dificuldade, sendo que as bênçãos são tão infinitas que não se pode contar. Mas a gente se apega à dificuldade, à angústia, à solidão ali naquele momento e acha que aquilo ali é o norte, sendo que o Senhor, Ele que tá guiando o tempo todo a nossa vida, sabe? Então, assim, é para glorificar o Senhor todos os dias, a todo momento, a cada segundo, porque Ele é grande e poderoso. Exato. E você sabe que uma coisa que eu noto bastante, e cada vez eu venho notando mais, eu acho que isso é também até um pouco antibíblico, né? Quando a Bíblia fala sobre apostasia. Eu acho que nós estamos isso é uma autocrítica para nós cristãos. Sim. É independente se eu dou da igreja A ou igreja B, placas. todos, né? Gálatas 4 e 5, um só Deus, uma só fé e um só Cristo, Salvador Jesus. Então, é autocrítica, mas ultimamente eu estou me dando estou notando muito é que nós estamos vivendo um culto de si mesmo. É verdade. Nós estamos autocultuando, né? Vamos na igreja, Senhor, porque eu preciso disso, Senhor, porque eu preciso daquilo, Senhor, porque... Obviamente, nós precisamos, as nossas necessidades no dia a dia, elas são factíveis, está aí no dia a dia. Você precisa, pô, um homem sustentar sua família, uma mulher, né? São necessidades louváveis. Sim. São necessidades louváveis. Porém, estamos vivendo uma época onde tudo é por nós e para nós. Sim. Sim. Ou seja, é o oposto de Romanos 11:36, né? Porque por dele, para ele, por ele são todas as coisas. Está sendo o oposto a isso, cara. Sim. Então, o que você estava comentando agora, cara, nós temos muito mais a agradecer do que pedir. E ainda assim, na nossa petição, nós não nos estamos dando conta que o deserto, a necessidade, os problemas, eles nos acercam a Deus. Aliás, bendito seja o deserto que nos acercam a Deus. Com certeza. Entende? Exatamente. E nós estamos vivendo aí essa paranoia evangelística. Sim, eu acredito. Acho que foi uma autocrítica bastante crítica. Não, eu acredito que é porque as pessoas deixam de entender que o evangelho não é sobre si mesmo, e é sobre os outros. É mesmo que Cristo não morreu por ele morreu por nós. Então, eu vejo que a gente não está conseguindo mais servir outras pessoas. Primeiro se coloca a sua necessidade para logo você servir outras pessoas. E o evangelho é totalmente diferente, os dons são totalmente diferentes. Sempre é para a obra, pelas pessoas. E isso que o senhor falou é muito certo. Eu mesmo já me peguei falando, pensando e orando só por mim, sendo que ao meu redor tinha pessoas caindo, tinha pessoas fracas na fé. E às vezes a gente espera eles desviarem para se dar conta que, nossa, estava do meu lado e eu poderia ter orado. Estava do meu lado e eu poderia somente ter dado a mão, porque isso é o evangelho. E a gente está tão naquela cúpula de eu vou crescer, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou aparecer, que Deus acaba saindo do propósito. Deixa você sozinho. Sim, porque você quer tanto se autopromover, você quer tanto se autopromover que você meio que ocupa o lugar de Cristo. O lugar que é só para Ele. É igual você falou, é dele, por Ele, são todas as coisas. Sim. E você sabe que uma coisa que eu venho prestando muita atenção também, bom, esse papo tá se desviando do que nós a princípio havíamos Já comentado, volta. mas uma coisa que eu queria também, que eu venho percebendo, aliás, né, bastante em relação a isso, é que, e me corrija vocês se eu estou equivocado, porque eu também sou, né, também tenho meus erros, nem sempre eu estou certo. Pô, egoísmo. Enfim, me dá a impressão que nós vivemos um cristianismo no domingo, mas um ateísmo de segunda a sábado. Meu Deus. Às vezes me dá muito essa impressão. Glória a Deus dentro da igreja. Levanta a mão, aleluia, irmão. Você saiu da igreja, você segunda de manhã, você está com os amigos do trabalho falando que não deve, tomando que não deve, vendo que não deve, enfim. A pastora Sara até comentou isso com a gente um dia. Ela disse, a questão é que existe muito ateu que está muito melhor que muito cristão. Sim. Porque se você não crê, você é a pessoa que vive a sua vida com as suas práticas, com as suas escolhas, ok, você vai arcar com suas consequências, vai plantar e colher, porque a questão de plantar e colher não é que é uma ordenança, é uma regra. Você vai plantar, você vai colher e ponto. Mas
a pessoa que está dentro da igreja conhece a Cristo e ainda assim escolhe viver na vida de práticas mundanas, essa pessoa ela está sendo pior, muito pior que um ateu. Porque ela está literalmente indo lá, acreditando no sacrifício de Cristo e novamente voltando lá e crucificando ele novamente. Sim. Porque ela crê em Cristo, crê no que ele fez, mas ela não dá o devido valor no sacrifício que Cristo fez pela vida dela. Não é só porque o fato de que a gente não vai pecar, isso não é uma questão assim é óbvio que a gente vai pecar. Ninguém está impune do pecado. Claro, mas não é sobre eu ir atrás do pecado, é eu estar caminhando e tropeçar, mas ao mesmo instante, quem é cristão e nasceu de novo, ou seja, não permanece na prática do pecado. Não se acostumar com o chão. Cair, mas não se acostumar com o chão. Levanta. Sim. Caiu, levanta. Porque se a gente, vamos colocar um exemplo, um pai consciente, ele vai ver o filho cair, ele vai logo, opa, levantou, tudo bem, tá tudo certo. E é isso que Jesus faz com a gente. Ele não vai ficar lá lamentando a queda, sabe? Ele já te perdoou, você já se levantou, continua a caminhada, sabe? O que a gente vê hoje em dia é ou o cristão que cai e não consegue mais se levantar porque, ai meu Deus, o vitimismo toma conta, ou é aquela pessoa que caiu mas não quer que as pessoas saibam da sua queda, então, tipo, continua indo na igreja, continua nas práticas do culto litúrgico, mas tem uma vida completamente fora do contexto cristão. Cria um personagem, uma máscara. E a gente vê muito isso, infelizmente. Só que Cristo não nos chamou para isso. Ele nos chamou para viver uma vida nova, ser novas criaturas. E é muito triste. Mas você sabe que nisso eu também vejo... Eu sou um cara que gosto de me autocriticar com muita frequência, porque aí é onde eu vejo meus erros, onde eu posso consertar coisas que possivelmente eu venho errando, ou inclusive tropeçando. Então, eu gosto de olhar para mim e falar, Michel, o que está acontecendo aqui? Então, falando sobre esse tema que você falou, cara, eu acho muito interessante, e fazendo uma autocrítica, eu acho que a igreja ela tem parte de culpa nisso. Porque quando nós vemos alguém, por exemplo, um exemplo aí bastante cotidiano, né? Uma traição, um casal, pessoas que estão casadas, uma traição. Ou, sei lá, um jovem que acabou tendo relações com uma garota da igreja. Nós, como cristão, a igreja, como um corpo, nós acabamos excluindo essa pessoa do corpo como ela se fosse uma farpa no dedo, sabe? E nós não acolhemos ela, entende? Então, eu acho muito que a igreja, ela tem parte de culpa e ela acaba, de alguma maneira, criando esse tipo de crente. Porque em vez de ela ver a pessoa caída e abraçar, ela acaba expulsando a pessoa de alguma... Não, você não pode tomar ceia, não, você não pode cantar, não, você... Obviamente que tem... você não vai colocar qualquer um para cantar, né? Mas eu não acho que a pessoa ela tem que ser excluída totalmente da igreja. Eu acho que nós temos que demonstrar o amor de Cristo para com essa pessoa. Cristo, ele morreu por pecadores, ele não morreu por santos. Sabe? Então, quando uma pessoa pega... Isso é algo muito pessoal meu e talvez muito polêmico que eu vou falar, mas eu peço já desculpa aqui, mas... Quando nós excluímos uma pessoa de tomar santa ceia porque ela pecou de alguma maneira, nós estamos excluindo essa pessoa... Primeiro, nós estamos julgando algo que não devemos fazer. Isso não está sobre a nossa alçada, o julgamento. Baixo nenhuma circunstância. A Bíblia é muito clara. Jesus, nas suas falas, tanto no livro de Mateus, tanto como no livro de Marcos, como no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, Jesus é muito claro que nós não temos poder nenhum para julgar ninguém. Uhum. Então já começamos por aí, fazendo algo que não devemos. Até porque da mesma medida com que você mede, você será medido. Então quando você está acusando, você também será acusado. Então, começamos por aí. Acusando uma pessoa, pronto. Falha o nosso. Segundo lugar, cara, quando você fala para uma pessoa que ela não pode tomar ceia, quem é você para falar que a pessoa pode ou não pode participar do corpo de Cristo? Quando o único que conhece o coração da pessoa é Cristo, não somos nós. A pessoa pode ter pecado, pode ter caído, mas quem sabe o coração dessa pessoa deve estar totalmente destruído e entregue ao Senhor. Entende? Então eu acho que muitas das vezes nós, como cristão, como corpo de Cristo, acabamos criando esses crentes disfuncionais dentro da igreja. Entendo. Vamos por parte. Vamos em por primeiro parte. lugar, a gente também vai falar que nós não somos nenhuma experta, não temos curso de teologia nem nada. Mas, assim, pelas ensinanças que a gente tem aprendido dentro da casa do Senhor. Em relação à igreja com pessoas, por exemplo, que caem em pecado e tudo mais, sim que é verdade que, às vezes, existe, sim, um certo julgamento com algumas pessoas específicas.
Mas eu, por exemplo, já convivi com pessoas que caiu e eu vejo que as pessoas, muitas das vezes, não é nem que a igreja aparta elas. Elas sentem vergonha em um ponto que elas se excluem. E eu falo isso porque eu justamente convivi com uma pessoa que ela estava cultuando, congregando em comunhão e ela caiu em pecado. E quando ela caiu em pecado, todos assim, em geral, fomos até a casa dela, conversamos com ela, a pastora conversou com ela. E ela ia se afastando, se afastando. As pessoas, quando ela está em pecado, Satanás, ela fica tão vulnerável que Satanás coloca muitas setas na cabeça dela. A acusação Ninguém vai existe te a partir querer. dali. A igreja tá te acusando, você não é digna mais, você já pecou, você não vai ter perdão. Então, Satanás cria tantas setas dentro da pessoa que a pessoa pensa que é a igreja falando dela. Mas, na real, é Satanás falando para elas. E a igreja está realmente esperando aquela pessoa. Nós, os jovens que fazíamos orações e tal na casa da menina, estávamos de braços abertos esperando ela. Mas ela não conseguia porque ela estava presa na voz de Satanás. Igual você falou, tem vezes que a igreja afasta, tem vezes, realmente. Tem pessoas, eu não consideraria falar igreja, mas tem pessoas que está justamente... Talvez eu tenha generalizado de maneira errônea. Não, mas Não, dá dá pra pra entender, entender, dá pra sim. entender perfeitamente. Tem pessoas que o papel dela dentro da igreja vai ser, me perdoem, mas vai ser de pedra. Sim. Vai ser de pedra no caminho de várias pessoas. Então ela vai estar só esperando. Ui, aquela vai cair. Nossa, espero que Torcendo, caia, né? espero que caia, porque eu vou estar falando. Eu avisei somente para isso. Mas realmente eu creio que existe corações quebrantados. Vai cair, não. Satanás não vai conseguir. Satanás já perdeu. Essa menina é de Deus, essa menina é abençoada. E ora pelaquela pessoa, sabe? Então eu acredito que a igreja tem certa culpa, não pela igreja, senão por pessoas específicas, mas que a pessoa, quando cai, ela entra num papel de vitimismo, se ela não está arrependida. Claro, existe o arrependimento genuíno, que é um arrependimento de verdade, de coração, que o Senhor sonda. E o Senhor conhece. É mais que a gente, quando é transformados, a palavra diz que existe frutos dignos de arrependimento. Você só vai ver se uma pessoa é transformada através do fruto que ela produz. Se não há fruto, não há um encontro verdadeiro com Cristo. Se não há transformação, a pessoa vai continuar na mesma coisa, no mesmo papel. Quer, Ana, de algo aqui? Sim, a questão é a seguinte, a gente vê, muitas das vezes, que as pessoas mesmo, é igual, só para complementar o que a Thierry disse, as pessoas mesmo se sentem excluídas, você vê o brilho no olhar da pessoa apaga, sabe? E todo mundo percebe, e a gente... Poxa, o que aconteceu com o nosso irmão que ele tá tão diferente? A gente não sabe o que aconteceu no íntimo, não vemos, mas a própria pessoa não consegue se chegar até a gente. E ela vai se afastando automaticamente. A gente percebe isso porque já passou comigo de estar em um momento de vida onde eu estava passando por uma dificuldade e eu me afastei da Catiele. Eu falei, a Thierry não vai me entender, ela não vai me compreender. E ela teve um sonho comigo e falou, Kelly, eu sonhei que tinha um demônio na sua casa e ele estava jogando coisas em você. E naquele exato momento eu estava passando por uma dificuldade, uma batalha espiritual. E eu estava passando por algo que eu não queria compartilhar com ninguém. Eu fechei pra mim, falei, ninguém vai entender, ninguém vai compreender. E quando a gente sentou e conversou, trouxe luz para aquilo, parece que tudo ficou... claro, sabe? Eu falei, Thierry, olha só, não estava acontecendo nada. E eu estava desesperada, achando que estava acontecendo. O problema que a gente vê é, a palavra de Deus diz, se você pecou, vá até o seu irmão e confesse. Sim. Porque quando você traz luz para aquilo que você tem, não espere que as pessoas descubram. Sim. Não espere que aquilo venha, seja revelado. Vá você, tenha humildade primeiro, vá até o Senhor, confesse o seu erro, depois vai até os seus irmãos e confesse o que está acontecendo, para que traga luz. A luz do Senhor, quando ela entra nas trevas, tudo se acalma, porque o inimigo ele não vai ter mais o que te acusar. Ele não vai ter mais poder sobre a sua vida para trazer acusação sobre você. Sim. O que as pessoas acontecem é que elas vão na prática do pecado, e elas chegam a um ponto que elas estão tão emaranhadas pelo pecado que elas não conseguem mais nem confessar, elas não sabem nem por onde começar. Então, a palavra de Deus ela é tão sincera no sentido de que nós caminhamos, nós não corremos, nós caminhamos. E quando cada passo que você dá, se você tropeçou, você, opa, preciso confessar. E aí você senta com um irmão, claro, uma pessoa que você sabe que é espiritual, que vai te dar um direcionamento, com os seus líderes principalmente. Essa pessoa traz aquela... Só de te ouvir aquela pessoa, só dela estar sabendo o que está acontecendo,
você já tem esse discernimento de que, poxa, eu não tô mais na escuridão. O Senhor, ele já advoga a sua causa e ele te dá a cura, sabe? Sim. O que a gente vê é que, infelizmente, as pessoas, elas não querem falar sobre os seus erros. Elas querem se manter muito intactas. E isso é um grande problema, mas, claro, concordo com você. Existem pessoas que também não estão preparadas para lidar com pessoas. São pessoas feridas. Claro, e é muito importante também, nesse processo, saber com quem falar. Sim. Porque foi o que a Catiele, né? Sim. Foi o que desculpa, eu sou muito mal. Não, mas meu nome é difícil também. Foi algo que você falou que realmente é verdade. Às vezes tem pessoas na igreja qual você tem que tomar cuidado com o que fala. Porque em vez de ela se alegrar com os que se alegram, essa parte ela pulou. E realmente acaba afundando a pessoa. Sim, mas existe também na igreja o joio e o trigo. E por mais que eles aparentemente são iguais, existe uma grande diferença entre eles. Em relação ao que o senhor falou sobre o participar da ceia e, por exemplo, subir no altar, o cantar e tudo mais, no meu ponto de vista, eu creio que o altar é um lugar santo. É claro que o homem não tem que, talvez... Pergunto, o altar não é o nosso coração entregado ao Senhor? Mas também... Pergunta, hein? Eu aqui, eu tô aqui para aprender. Nós estamos aprendendo do Senhor, sim. Mas também tem aquela questão que a gente entende que existe o culto, ele não é só a igreja. Exato. O culto é a sua casa, a sua vida, seu íntimo. Claro, a maneira com que você trata a sua esposa, a maneira com que você trata seus filhos, a maneira com que você conversa seu trabalho, a maneira como você trata o camareiro no restaurante onde você vai, o garçom, né? Existe no domingo aquele momento da reunião entre os irmãos, em que se eu tenho uma vida de santidade, eu vou subir ali para aportar aquilo que eu geri no meu íntimo. Ser um canal. Exatamente. Você sobe no altar, você está... Eu tenho até uma terapeuta, ela nem é cristã. Ela fala, Bia, eu não esqueci completamente o nome dela, que eu escuto muito podcast dela. Ela fala, quando eu vou fazer uma palestra, eu me sinto atravessada. Porque as pessoas que estão até mim, elas emanam energias, pensamentos. Eu sou um ser de energia. Sim. Então, meus pensamentos, a minha vida, o meu íntimo, aquilo ali tudo é uma troca. Se a pessoa ela está vivendo uma vida de práticas do pecado, se a pessoa ela está vivendo uma vida que é errada e ela sobe ali, o que ela tem a aportar para a igreja que está... Eu, por exemplo, eu estou morrendo de sede. Eu chego num lugar para beber água e a água está contaminada. Não faz sentido, entende? Então, se a pessoa... Aí, nesse sentido, desculpa te cortar, claro. Kelly. Nesse sentido, eu me referia a uma caída pontual. Não me refiro à pessoa que está na prática. Porque eu acho que é muito diferente de uma pessoa que tropeçou, meteu a pata, como se diz aqui, né? E uma pessoa que ela tá nesse hábito. Mas você concorda comigo que a caída, ela é gradual? Nunca é uma caída. Não, obviamente. Não, realmente. Coisa, assim, brechas que a pessoa vai dando. Biblicamente falando, né? Paulo fala disso, né? Ele fala que os nossos pecados começam na nossa mente. Então, e tanto é que Cristo, ele subiu o nível, né? A lei dizia o seguinte, se você atuar, Cristo, ele vem e sobe o nível e fala, não, se você pensar. Ou seja... realmente, exatamente. Nesse sentido, você tem toda a razão. A caída é algo gradual. Então, ela chegou na mente, ainda que também, se você parar para pensar a fundo e sermos 100% sinceros conosco mesmo, é impossível você não pensar diversas coisas no final do dia. Sim, claro. Mas, claro, é uma diferença muito grande. Isso que você falou, tem todo sentido. Sim, é mais que no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Zacarias. Ele teve que entrar no Santo do Santo. E para ele entrar no Santo do Santo, ele precisava não pecar. Porque então, se você desce lá, você já... Aí vem a minha dúvida outra vez. Bom, eu sou um cara que gosta de indagar pra caramba. E algumas vezes até polêmico, então, desculpa. Mas, claro, o Santo dos Santos, no Antigo Testamento, era um templo físico. Logo veio Jesus, ele quebrou todo esse paradigma e falou, o templo agora é o corpo de vocês. Então, já não é... Tanto é que Jesus fala, Jesus, eu vou destruir essa treta aqui, que era o templo de Salomão, e não vai ficar pedra sobre pedra, e já não haverá templo, senão que o próprio coração de vocês serão um templo vivo de Cristo. E volta lá no Romanos 12, lá, Paulo, ele começa a dar uma aula lá para a igreja que estava em Roma na época, ele fala, não, o templo de vocês, o templo é o seu corpo. Sim. Tanto é que não há muita diferença entre você tomar 2 litros de Coca-Cola em um dia do que fumar uma cerveja. Do que tomar uma cerveja. Ou seja, os dois estão igual de mal, de péssimo. Você está destruindo o seu corpo da mesma maneira. Sim. A única diferença é que a Coca-Cola é santa, ainda que esteja te matando.
É santo entre aspas, né? Entre aspas, porque não tem algo que o senhor fala, né? Exato. Então, pergunto, né, relacionado ao templo, Antigo Testamento, Novo Testamento, é claro que um vai a par do outro, né? Sim, sim. No Antigo Testamento era, assim, realmente um lugar onde oferecia-se sacrifícios, né? E o lugar santo do santo só podia entrar o sumo sacerdote. Quando o Senhor Jesus veio, ele rompeu com o véu e quebrou toda a barreira, dando a todos nós livre acesso à presença dele. Mas o que acontece? A palavra diz realmente que nós somos sacerdotes real. Nós somos do sacerdote, mas a palavra também fala oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós já nos deparamos como sacerdote e nos deparamos também como sacrifício. Eu, como sacerdote, bueno, no caso, o sacerdote sabia que deveria oferecer algo imaculado, algo limpo, algo puro. E para isso nós precisamos ser puros. Por exemplo, o tema da Santa Ceia. Se você participa de uma congregação e lê o texto da Santa Ceia, a palavra fala: examine-se o homem a si mesmo. Nossa, mas se qualquer um da igreja, desde o pastor até o porteiro, desde o cara que entrega a Santa Ceia até o cara que veio na primeira vez na igreja, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não tem um que se salva. Mas qual é o seu coração? Aí é que tá, O aí que entra, há no mas seu coração? aí é o que eu falo. Isso é o que manda. E, obviamente, as suas atitudes, a fé e a obra. Sim, eu acredito, sim, eu entendo. Mas, por exemplo, se o senhor vê uma pessoa pecando e tá lá na Não, frente... obviamente, isso eu tô Ou de acordo. talvez pecou, Não, sim, isso é pecou verdade. hoje, caiu no adultério. Ah, mas foi só uma vez, mas ela já tá lá na frente. Aquele exemplo que tá na frente vai Até pra ser tomar um ceia. testemunho para toda a igreja. Totalmente. Uma coisa é você cometer um erro tonto, por dizer de alguma maneira. Outra coisa é um adultério. Sim. Isso nós estamos falando de você machucou uma terceira pessoa, você meteu uma terceira... Bem, isso aí 100% de acordo, é algo que Por você exemplo, sobre não tomar a ceia. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que... Se você está numa igreja, a gente está debaixo de uma liderança, né? E se aquela liderança entendeu que aquilo é necessário, eu acho que não é porque a minha visão, ela é muito... A sua visão, a sua intenção é muito boa. Só que aquelas pessoas já têm uma caminhada de conviver com pessoas há muito tempo. E elas sabem como as pessoas se portam de vários níveis de queda, de erro. Porque eles veem que se isso fosse flexibilizado, vamos dizer assim, algumas pessoas iam começar a escarnecer. Sim. E o Senhor não ia cobrar natural. das ovelhas, ia cobrar do pastor. Então, eu acho que essa rigidez, ela é necessária para se proteger. Porque se você é um pastor, você está liderando aquelas ovelhas ali, você tem que ter um entendimento de que, no final, o preço que vai ser cobrado pela vida daquelas ovelhas, se você teve uma conduta que você sabia que ia levar ela ao erro, o Senhor vai cobrar de você. Exato. Uma carga muito grande. Então, assim, eu entendo que se eu não quero estar fora do corpo, eu vou estar tentando fazer ao máximo para viver uma vida de que não sou santa, pura, mas que está sempre tentando voltar para o caminho mais correto possível para não escandalizar nem entristecer ao corpo de Cristo. Eu quero permanecer no corpo, então eu vou fazer a minha parte, porque, claro, é a graça que nos mantém de pé, Renunciar ao mas pecado. renunciar ao pecado, sabe? Então eu acho que nesses detalhes aí, eu acho que, assim, quem determina as coisas, apesar que a gente acha que é homens, não são homens, é o próprio Deus. Sim. Então, a partir do momento que a gente entende que o próprio Deus está guiando a igreja dele, ele sabe se a igreja já tem maturidade para fazer igual você falou, pecou, mas continua tomando a ceia, porque não quer ficar separado do corpo, porque eu também concordo com isso, é complicado. A pessoa, ela tem que continuar tomando ceia porque ela poderia estar ali se alimentando e se fortificando para que ela não volte. Mas existe também esse entendimento de que quando existe uma mudança de etapas, de mentalidade, o Senhor direciona. Então, se isso ainda não aconteceu, claro que é algo que pode ser discutido, mas eu penso assim, se essas pessoas estão há mais tempo, estão passando por essa batalha, estão aí nessa luta, frente a frente com o mundo espiritual, e elas acham que é dessa forma que tem que ser, amém. Sabe? Eu não concordando totalmente. Eu acho que você jogou uma carta na mesa que trucou aqui todo mundo. Tirou todos os argumentos de jogo. Baixo a proteção de quem você está. Exato. Se você está, por exemplo, na Assembleia de Deus, há uma liturgia a ser seguida. Exatamente. Você está debaixo de uma autoridade espiritual. Pois obedeça isso. Se você não está de acordo, pastor, estou passando a igreja B. Sim.
Mas na igreja B ali, eles vivem de outra maneira, segue sua fé ali, segue crendo em Cristo ali e faz ali, né? Mas isso aí foi muito interessante. Eu acho que isso aí acabou de... Você não colocou uma pedra em cima dessa discussão. Mano, você tá nesse lugar. São essas normas que regem esse lugar. Sim. Você não é obrigado a estar nesse lugar. Você está por vontade própria. Exato. É assim que nós fazemos. Não está contente? Muito bem, meu querido. Hoje em dia, quando chegar no céu lá na frente de Deus, uma desculpa que ninguém nessa terra vai ter é que não gostava da igreja. Hoje tem igreja de roqueiro, tem igreja de... tem pra Não tudo. sendo de funk, isso aí tá bom. Exato. Mas qualquer outra pode valer. Sim. Mas enfim, cara, a gente deu uma volta para agora nós entrarmos no tema principal também, que é essa pedra que você colocou também. Isso aí valeu para tudo. Cara, pode crente. Onde que nasceu essa ideia? O Pode Crente, ele nasceu depois de uma reunião de meninas de oração. Chamava As Escolhidas. As Escolhidas. Então a gente se reunia toda terça-feira e orava, louvava. Cada semana uma trazia uma palavra, ministrava um louvor. E trazia experiências, né, durante a semana. O que acontece? Cada vez que terminava, como todo crente tem aquele momento de distração, de fazer comida e tudo mais. Ei, receba. Melhor parte. Nós tá esperando aqui, né, Kelly, no final? Sim. Não, mentira. Mentira. Mas o que acontece? Logo no Falhou, final... falhou o plano, falhou. Deu certo. No final, a gente colocou uma pregação. E nessa pregação, era 2 pessoas que pregavam. 2 grandes pastoras lá no Brasil. E nós ficou olhando as 2 pastoras lá. E, nossa, que top seria ministrar juntas e tal. Aí nós olhamos, mas é 4. Então vai ter que fazer algo diferente. É mais que a nossa mente era, gente... Culto de jovens, vamos pedir, cada uma pede uma oportunidade. Nós vai ter 5, 10, 15, 20 minutos. Sobe as 4. E continua a falar. E ninguém desce. Mas, claro, nunca que ia funcionar isso na Nunca. Assembleia de Deus. Aí, a gente foi pra casa e tudo mais. Aí nós pensou, cara, por que nós não começa fazendo lives? É mais que o Pode Crente, a gente não começou em uma mesa. A gente começou cada uma na sua casa, através do Instagram, fazendo lives. E deu muito errado. Tipo assim... Eu tava esperando aqui, foi top, foi tipo top. assim, Errado, falhava a internet. Nossa, a internet de uma não funcionava, não deixava entrar a outra. Cara, nós tinha todo o esquema assim, é mais que nós não começou como bate-papo, nós começou como estudo bíblico das parábolas. Então, cada uma trazia, nós dividia a parábola, cada uma comentava, logo entrava pessoas de fora, interagia pra outro entrar na época, só podia 4. Uma tinha que sair e era muito complicado, falhava muito. Nós já passamos muita vergonha. Sim. Nossa, muita vergonha. No meu caso, foi, tipo, um pouquinho antes. Porque quando eu cheguei aqui na Espanha, eu me apaixonei, claro, pela a igreja. E é uma igreja abençoadíssima. Sim. E eu via aquelas pessoas e eu falava assim, no meu íntimo com o Senhor, eu conversava com ele, falava, Senhor, um dia eu quero escutar o testemunho de todo mundo dessa igreja. E tanto que quando eu conhecia uma pessoa, passava um tempo e eu, me conta seu testemunho, como você conheceu Jesus? Era uma pergunta que eu mais tinha, porque o meu interesse é, tipo, realmente, eu amo saber como a pessoa encontrou Jesus. Sim. Pra mim, sabe quando a pessoa vê filme romântico e tal? Pra mim é tipo isso, eu fico apaixonada, eu fico, uau, que incrível, que história linda. E é cada pessoa um particular diferente. Então o Senhor meio que viu cada intenção e juntou a gente, sabe? Porque ele sabia que aquela intenção ali, com aquela intenção ali, é algo que vai dar fruto pro reino. Sim. E continuando, aí beleza, a gente viu que não estava muito bom, mas nós não queríamos parar. Aí nós falou, não dá para cada um ficar na sua casa, vamos todo mundo lá para a sala de casa, nós senta no chão, senta no tapete, coloca um trípode assim, segura o celular e vamos daí toda junto. Deu ruim também. Cara, não dava bom. Certo, não dava. Não dava bom. Nossa, Uma não falava velho. mais que a outra, era terrível. Sim, no começo, assim, a gente teve que aprender É a muita se fé. adaptar. E querendo ou não, são 4 mentes, 4 personalidades, 4 pessoas totalmente diferentes. Aí eu falei, cara, não tá bom. Aí, graças a Deus, o Senhor colocou uma pessoa maravilhosa no nosso caminho. O Duílio, não sei se você conhece ele. Duílio. Cara, nossa, nós top, somos muito Duílio, grata gente, pelo sério. Du. Nós chegou nele e falou, nossa, Du, nós queríamos fazer isso e um podcast e tal. E ele, mentira, sério? E nós, sério, Du. E querendo ou não, ele já trabalhou com Pode Crente na Igreja das Irmãs de Fé. Só que eles eram só no Spotify. Não era igual nós, é só
de escutar, mas só ficou 4 episódios. Tomara que elas voltem, né? E ele já queria dar sequência a esse projeto. Aí ele, não, deixa que eu vou ajudar vocês. E ele falou, naquela empolgação, que nós não acreditou tanto no começo. Cara, ninguém empolga tanto por assim. Velho, eu já sou o contrário, velho. Não, cara. Eu começo lá pra embaixo e eu vou empolgando. Sim, não, nós acreditou, mas aí logo o tempo foi passando assim, passou um dia. Um dia, e nós, tá estranho, não falou nada. Aí 2 dias, aí, você lembra? Ele, tá bom. Aí ele foi e conversou com o pastor Edson. A igreja nos apoiou bastante também, querendo ou não. Nos ajudou. Compramos os materiais, todos os equipamentos, a meia. Nós pagamos a metade, a igreja pagou a metade. Também tivemos a ajuda do Gustavo, não sei se você conhece. William. O William também, o William Tilp. E eles nos ajudou tudo no que é nos ensinar a programar, nos ensinou a colocar as câmeras, a modificaram todo o Wi-Fi da igreja para ter uma velocidade melhor. Compraram aparelhos melhores, a mesa. Então, querendo ou não, nos ajudou bastante. E assim, na real, surgiu o Pod Crente depois de mais ou menos, eu acho que uns 2 ou 3 meses de luta nas lives no Instagram. Aí nós decidimos abrir esse canal depois de ter chegado todos os materiais. Caraca, mano. Eu achei muito engraçado. Deu tudo errado. Deu muito mal. Eu tava esperando uma história assim, tipo, Não. final de filme romântico, assim. Se casaram e viveram felizes para sempre. Não, deu Não, tudo deu errado. tudo mal. Foi vida real mesmo. Foi vida real. Mas é isso aí mesmo, cara. Você começar um projeto, as pessoas acham que. Claro, todo mundo te enaltece quando você tá lá em cima, mas ninguém vê, cara. vê. O processo. O processo, velho. Não vê mesmo. E às E a vezes. primeira gravação, como é que foi, cara? Do Pod Crente, no caso. Exato, aí já quando tava as câmeras, quando tava o Muito mal negócio. Na real, não é que foi muito mal. Foi mesmo. É Eu porque gostei. nós pensou. Muito mal também. É porque nós falou assim, cara, antes da gente começar a conhecer as outras pessoas, vamos dar liberdade para que eles nos conheçam primeiro. Ninguém entendeu isso. Nem nós. Nem nós. Aí o que a gente pensou? Vamos fazer os 4 primeiros episódios contando o testemunho de cada uma de nós. Por exemplo, ela me entrevistava, eu entrevistava ela, a outra entrevistava a outra e a outra. E deu muito errado, é mais que no segundo. No segundo a gente Eu já tô se esperando o momento tudo dar certo. Nossa, vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Não, do William já foi legal. É verdade. É mais que no segundo a gente já viu, tá muito estranho isso aqui, vamos juntar as 2 pessoas que faltam em um só. Porque não é que, tipo assim, deu muito errado por ter sido desastre. Não, é porque as outras pessoas normalmente não esperam ver o entrevistado. Não. Ele espera ver quem vai ser o entrevistador, perdão. Ele espera ver o convidado. E nós começamos a entender isso. Não é sobre nós. O que nós estamos fazendo aqui? Não é sobre nós. Pô, hoje tá rolando muito esse papo, né? É. Sim, sim. Aí quando a gente entendeu que não era sobre nós, que as pessoas na real iam nos conhecer ao passo do tempo através de outras entrevistas, aí foi quando começou a encaixar um pouco melhor as coisas. Aí foi quando veio o do Willio, né? Sim, a do William foi muito top. Ele foi o primeiro. Foi o primeiro. E foi, assim, divertido, foi dinâmico, foi legal. E o do William é top, né, cara? Sério. Foi, deu crise de riso. Foi, a Thierry deu crise de riso. E essas horas, Inventando as e a palavras gente ao também. vivo, hein? Inventando. Não, Não, o mas é pior que foi ele a falou um crise. absurdo, cara. É, o pior foi a crise de riso dela. E, tipo, quando ela parava, eu continuava. E o do William se mantendo firme. Tá começando aí. E ao vivo. Não tinha como cortar, gente. Foi muito bom. Sim. Teve um também que foi com o Matheus, lá da Suíça. Que também foi muito bom. Foi logo no início. Mas esse... Qual que foi o problema? A gente ainda estava acostumando com a questão da transmissão. Então, teve muito problema com o falho do microfone. Sim. Mas foi um podcast incrível, porque a gente ainda uniu mais jovens, sabe? Então, mais jovens participaram, entrevistaram o marido da Tiele, o Samuel. É uma peça. Ele tava lá assim, sentado. De repente, ele já tava na mesa, fazendo perguntas. É porque Muito nessa bom. entrevista, nós quis abrir pro público jovem. Como era um jovem que estava sendo entrevistado, nós pensou, vai ser uma boa Pô, mano, ideia. tipo um talk show, né? Sim. Literalmente. Tipo aquele programa do Brasil, Serginho. Danilo Grosso. Gentili, aquele que Sérgio tinha- Grosmo também. Ah, faz sentido. Sérgio Gron, Vocês tava naquele cabina, mas tava era na mesa. Ó, já tá saindo um projeto novo daqui, hein? Tá Tá expandindo. vendo? Mas Foi nós muito teve legal. a péssima ideia de conectar um microfone, tipo, sabe aqueles que usam no altar mesmo, no púlpito? Sim.
pros meninos, os jovens, ficarem fazendo pergunta, Ô, cara. a ideia não é toda descabelada? Não, mas deu uma microfonia terrível, que não dá pra pessoa escutar assim bem o Pode Crente. E o B.O. é que as pessoas nem me escreveram lá. A gente Tipo assim, normalmente quando tá baixo ou quando tá falhando alguma coisa, eles sempre escrevem. E um monte de gente nem falou nada. Agora não dá nem pra assistir o Pode Crente aquele. Não dá, mas O Espírito Santo tocou o ouvido da galera. Mas foi muito bom, foi muito bom. E aí a gente continuou assim, errando, acertando. Então, mas cara, foi como que encaixando. vocês lidaram com os erros, com os problemas? Continuava andando, só, simples. Recebia alguma crítica? Pegava. Até hoje. Pegava, Cara, esse analisava mundo, em velho, é si. isso mesmo. É velho. normal. Pegava as críticas e analisava. Tipo, no início também eles falavam, olha, tem essa questão de postura, tem algumas questões de, por exemplo, tatuagem, vestimenta. E a gente, claro, sempre se adequando pra não trazer nada que deixasse a igreja, assim, Sim. mal, né? Então, Querendo ou tipo não, assim, nós levamos Claro, o nome porque da igreja. exatamente, é isso que eu ia comentar agora. Querendo ou não, tirou as palavras da minha boca, tem o nome da Assembleia Bom Pastor ali, né? Por mais que não tá exemplo. explícito, poxa, a gente faz a gravação lá. Não é como, por exemplo, esse canal. Eu aqui, às vezes, eu falo umas bobeiras aqui que... Mas, claro, de baixo não tem um chefe, por dizer de uma única maneira que tem o único chefe que eu tenho ali, né? Sim. Mas entre eu e ele não tem ninguém. Então aqui, se eu quiser falar alguma, obviamente respeitando o convidado, mas tipo, eu falo, Sim, a tipo gente... polêmicas como nós estávamos conversando há pouco tempo. Eu acredito que talvez seria, no caso de vocês, algo um pouco mais complicado para se tratar, né? É porque a gente meio que tem que suprir uma expectativa. Uma expectativa, como a Kelly falou, de postura, de vestimenta, de fala, de tudo. Então, o que a gente começou a fazer para nós conseguir fazer de uma forma melhor? Cada vez que a gente saía de um episódio, a gente chegava em casa, ou talvez no dia seguinte. Nós, por exemplo, nós gravamos na segunda. Na terça é a reunião das meninas. Então, o que nós fazia? Terminava tudo, colocava, assistia. Ó, Kelly, você aqui interrompeu, não pode fazer isso. Você aqui falou demais, não pode fazer isso. Então, nós começou a nos analisar e se moldar. Sim. Véi. Eu não sei. Ele tá analisando ele mesmo, tenho certeza. Não, velho, eu fico imaginando. As mulheres trancadas num quarto, escutando bagulho e saindo no tapa, velho. Não. Por que você me intrometeu aqui, velho? Me deixa falar isso. Graças a Deus, não. Pouquíssimas tretas que tivemos. Graves, sim, mas pouquíssimas. Assim, ó. Saindo podre, pouco a pouco. Pouquíssimas tretas. Não, mas isso é pra mostrar também mas a faz parte do realidade. crescimento. Sim. Eu acho que Não, é e o isso. mais importante é você receber a crítica e tratar ela como construtiva. Mas O problema é analisa, quando hein, você porque não às vezes tem... é Você não sem pode receber sentido. crítica de quem não construiu Analisa nada. a Não, crítica exato. e vê se você pode extrair alguma coisa. Esse seria outro ponto que eu ia falar. Quando a crítica vale a pena, né? Sim, Você não vai pegar, sei lá, alguma coisa boba e colocar na mesa. Porque é arrumar confusão sem Sim, por sem exemplo, sentido. por mais que o tema da tatuagem, no começo meio que, uau, chegou de impacto. Porque eram os primeiros episódios, já vinha falar da tatuagem. E vocês não se incomodam com os outros que ficam falando? Porque eu não tenho Eu não me paciência. eu nem tenho, então eu não me incomodo. A tatuagem sou eu e a Kátia. Sim, mas no começo a não Kelly nos tava de incomodamos. boa, a Kátia ficou mais, tipo, cara, eu tô aqui já faz mau tempo, eu tenho cargo na igreja e tal. Por que agora? Eu vou falar algo, um episódio especial que eu fiz, eu coloquei uma música um pouco estranha, né? Ele analisando, era verdade? Realmente, eu não digo que não. A música talvez não era a melhor. Ok, eu reconheço, tudo bem. Mas, tipo assim, foi 1 hora e pico de conversa. Só A conversa prestando foi atenção na super música. produtiva, cara. A conversa foi top. Cara, eu saí daquele episódio falando com mais respeito a essa pessoa, com mais admiração a essa pessoa, Top. com um ponto de vista mudado sobre alguns temas, porque isso é mais ou menos uma pregação, isso, cara, Sim. porque isso me impacta bastante esse tipo de conversa. E daí eu vejo as pessoas prestando atenção em 4 minutos de Detalhes. música e não vê 1 hora e pico de conversa super produtiva, super cristocêntrica, cara, trazendo informações super relevantes e as pessoas falam, essa é a música. Daí eu fico assim, mano, eu começo a morder a língua. Amém, irmão, amém. Glória a Senhor, trabalha a minha Assiste o paciência. resto, Senhor. Mas, tipo, eu tenho muito essa dificuldade, por isso que é essa pergunta. Como que vocês trabalham com a crítica também, cara? Não, eu É acho um que, desafio isso, né? assim,
a questão é assim, no início foi muitas críticas, mas eu vejo que foram necessárias. Porque a gente tem que primeiro se humilhar, né? A palavra de Deus diz, se humilha diante do Senhor. Se você já tem a prática de se humilhar diante do Diante Senhor, do Senhor, irmão, não Claro, diante mas se dos você outros. já tem essa prática, vamos pensar aqui, é o Senhor, Deus do universo. Eu me humilho diante dele. Se vem uma pessoa querendo me humilhar, eu já tô humilhado o suficiente, tá entendendo? Então, assim, não... Eu já tô lá, eu no já pó, tô com a lá. cara no pó. Então, assim, não tem ego pra ser destruído Sim. por essa pessoa, sendo que eu já me humilhei. Eu vou pegar aquilo, vou analisar, porque a gente é ser humano, claro, mas a gente Voltando vai trazer... se é Claro. construtivo ou não. Porque, tipo assim, ó, se é uma crítica que abrange o impacto de várias pessoas, cara, vamos analisar isso. Se é uma crítica pessoal de uma pessoa que vai estar abalando só ela, unicamente ela, mano, infelizmente você tem que analisar isso com Deus. E normalmente é isso, né? A pessoa que vem criticar é É uma uma das opinião poucas própria. que se sente doída por algum motivo. Mas tá tudo bem. Sim. Eu acho que é isso mesmo. Sim. E eu acho que o problema é que os elogios, eles não te fazem crescer. Isso é totalmente Não verdade. te fazem crescer. Elogios, eles sempre, a gente muitas vezes pega o elogio e fala assim, legal, obrigada. E pronto. E já Mas a joga crítica, fora. ela te impulsiona. Infelizmente ou felizmente, é assim que é. Quando você é criticado, você pensa, eu preciso melhorar. E você fica com aquilo ali até que... Não é que a gente quer que a pessoa provar nada pra pessoa, mas é pra gente mesmo, sabe? Então, assim, a crítica, ela é importante. Se forem pessoas que, igual, já tá na caminhada, já entende, olha, melhor aqui, legal. Top. Se forem pessoas até que... Inclusive, é até boa essas críticas. Sim, importantíssimo. É maravilhoso. A gente que não gosta de ser criticado, o ser humano em si não gosta de ser criticado. Sim. Mas o ambiente de confronto, tem um Thiago Brunet, eu vendo um podcast dele, ele fala assim, que ele tem um mentor que odeia ele. O cara odeia ele, o cara trata ele mal, mas ele tá sempre do lado do cara, porque ele fala, esse cara tem alguma coisa pra me aportar. Essa pessoa, ela é uma pedra no meu sapato, mas essa pedra me faz querer mudar. Aprender. Então, assim, a gente só Eu quer tenho ficar... que buscar uma pedra pro meu sapato. É velho. sério, porque a gente sempre quer estar do lado de pessoas que nos aconselham bem, que falam, oh, meu amiguinho bom. Tiele sempre me, sabe, Kelly? E eu sei que isso é bom pra mim. E eu sempre busco isso. Eu vou até o casal, ela e Samuel, converso com Mas eles. eu não sou a pedra de no sapato, Não, não. não é Eu não. senti uma indireta aí, né? Não, mentira, tá repreendido. É no sentido assim, Vou deixar claro, é no gente. sentido assim, de eu buscar mesmo, sabe? Conselhos. Sim. Olha, isso. Se elas fossem pessoas que vai só passar a mão na minha cabeça, eu nem iria até eles e falar, sabe? Entende? Tipo assim, se você tá disposto a melhorar, Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai te ajudar nesse capítulo da sua vida, sabe? Sim. E não é pra olhar assim, essa pessoa faz isso errado. O que essa pessoa está fazendo que me aporta? Sim, Mesmo que seja algo que te confronta. sim. Cara, eu acho que essa conversação está sendo uma troca de experiência maravilhosa. Agora, algum momento em especial, em algum episódio especial que vocês gravaram, assim, que houve algo espiritual, vocês falam, pô, vale a pena, valeu a pena todo esse esforço, valeu a pena. Cara, que legal isso aqui. Essa conversa vai servir para edificar alguém. Todos, eu acho. Ó, né? Alguma em especial. É porque assim, ó, quando a gente senta lá, é sério, atravessa você É primeiro. diferente. É diferente. Você olhando no olho da pessoa, você conversando com a pessoa, aquela troca ali te impacta, te transforma, sabe? Mas claro que tem várias. Você fala primeiro, Tiane. Passa a bola, passa a palavra. Sim, eu acho que existe uma grande empatia no momento, né? Porque as pessoas, elas, literalmente, elas se abrem para contar a experiência. Mas, olha, um que tem falado... Nossa, teve um muito forte, por exemplo, do irmão Ramon. Ele é da Itália. Cara, ele abriu a minha mente porque ele nos trouxe e falou o tema dele era sobre pornografia. Que forte. Eu não fazia ideia do efeito da pornografia na mente do ser humano e de como Satanás ele entra na vida das pessoas através da pornografia. E ele foi um episódio assim que eu acho que marcou bastante, porque, cara, é uma realidade muito. E para jovens dentro da igreja, jovens eu falo tanto meninas quanto meninos. E ele explicando sobre a autoridade que ele tinha daquele tema, porque é uma experiência dele, que ele viveu durante mais de 10 anos, Sim. se eu não me equivoco. 5 anos. 5 anos? Foi 5 anos. Sim. Sim. Pois isso aí, deixa eu diminuir aqui. Foi 5, foi 5. Durante 5 anos da vida dele, até mesmo depois de casado. E ele explica de uma forma tão natural, eu falo, porque ele já passou, porque ele já entendeu o que aconteceu, mas foi uma presença
foi sobrenatural, de verdade. Foi sobrenatural. Esse foi um dos... É porque quando a pessoa ela vive algo e ela tem autoridade naquilo que ela Diferente. conseguiu vencer e levantar, gente, é sobrenatural. Você nota na conversa, Se né? nota, Muito. se nota nas palavras aquilo que Muito. aquele sofrimento que aquela pessoa viveu. Ele hoje, ele é usado pelo reino de Deus para falar, olha, Totalmente não vai, diferente. porque eu sei que isso aqui vai te machucar. Não é porque eu estudei, não é porque eu vi gráficos, é porque eu vivi na pele, sabe? E ele trouxe aquilo de uma forma assim tão clara, a gente ficou tão impactada. Claro, é igual a Thierry falou, eu conhecia porque eu via gráficos, via as pessoas comentando, mas você vê uma pessoa que viveu aquilo, superou aquilo ali, porque a gente pensa, casou, tudo certo. Não, ele trouxe aquilo da vida de solteiro pro casamento e como aquilo estava destruindo a vida familiar dele, o trabalho. Na verdade, bagagem. eu acho, eu não sou casado, mas eu acho que o casamento ele potencializa Sim. os problemas que, Sim, que uma tudo. pessoa já tem, né? Essa fase de Tudo. solteira é pra você se encontrar com o Senhor e se libertar daquelas amarras pra você ter não um casamento, mas um matrimônio, sabe? Sim. E aí e a dificuldade que eles passaram, se ele poderia na fase de solteiro ter se liberto disso, sabe? Mas foi necessário para que ele alertasse outras pessoas. Sim. Foi maravilhoso. Verdade. Também teve outro que impactou muito. Eu acho que a Kelly também concorda, porque justo nós estávamos falando sobre isso ontem. Foi sobre a irmã Carla. Sim. Nossa. Ela fala sobre oração, que agora a Kelly explica sobre isso, mas ela fala também sobre o sentar-se à mesa. Ela fala que antigamente ela não sabia nem sequer sentar na mesa, ela não sabia nem sequer usar talheres. E tudo foi gerado através de pessoas. Eu acho que foi a sogra dela, né? A sogra muito dela amor, teve que sabe? ajudar ela a ensinar o valor da mesa, o valor da comunhão, estar com pessoas, ensinar os modos, a sua forma e logo da oração. Assim, uma coisa que eu já tinha prática de fazer, anotar algumas coisas com Deus, mas a forma como ela trouxe, ela anota as orações que ela fez, e isso é tanta fé, Sim. que ela fala, daqui a pouco eu volto e dou até um check. Já foi realizado. Sabe? E ela tem aquele caderno, assim, até gordo, assim, sabe? De orações. E eu achei aquilo tão lindo, sabe? Tão lindo. Que eu falei, eu tenho que aplicar isso na minha vida, sabe? Porque isso é tão bonito, é tão forte. A forma como é que essa pessoa, ela vê o que o Senhor já falou sobre ela, a identidade que ela carrega sobre o Senhor. Claro, sabendo a trajetória dela e vendo, hoje em dia, nossa, a Carlinha é uma doçura, sabe? Quem diria que ela... Você olha para a pessoa hoje, vê o que Deus transformou, você não imagina como a pessoa era. Você não consegue ter noção. Ela contando, a gente fica assim, não imagino ainda, mas é isso que Deus faz, sabe? É muito lindo. São várias e várias e várias histórias. Tia Ana Paula também falou sobre perdão. Que forte. Perdão familiar, sabe? Tipo de questão de abuso. E são temas tão sensíveis. Pessoas tão cheias de Deus que você vê ali. E ela dizendo pra gente, gente, recém eu fui curada. Recém eu fui curada. Estava ali vivendo nessa vida com essa dor, com essa falta de perdão há muito tempo dentro da igreja. E ferindo a minha família e o marido dela lá, sabe, tentando com ela, sempre com ela, o tio Edson. E quando vê a tia Ana Paula, quando ela foi liberta e curada, ela trouxe aquilo com tanta autoridade, sabe? Ela trouxe aquilo com tanta autoridade que eu tenho certeza. Comentei com o Thierry ontem, falei, Thierry, imagina só. A questão é que às vezes a gente pensa que vai chegar em várias pessoas desconhecidas, mas se a família dela viu aquele episódio e a família dela foi transformada, já valeu, sabe? Não importa. Cara, essa seria a minha próxima pergunta que eu ia fazer. Algum episódio, você já está respondendo a pergunta, algum episódio que vocês fizeram que vocês pararam e falaram, cara, valeu a pena isso, velho, porque uma pessoa foi mudada. É esse o nosso objetivo sempre, né, Thierry? Uma pessoa, na real. Mas eu acredito... O que acontece? Os episódios, eles são personalizados. A gente não só quer falar, por exemplo, com a tia Ana Paula. Não, nós quer saber qual é aquele tema que ela viveu. E o incrível é que parece que cada vez que a pessoa senta lá, algo em nós é curado. E talvez que eram feridas que nós nem sabia que tínhamos. Feridas assim que talvez você era criança, foi tão assim negligenciado, maquiada, que você fala, cara, eu não tinha isso. Aí logo a pessoa vai expondo os sintomas, vai expondo como é que ela se sentia, como ela fez. Você vai se sai de lá falando, cara, eu tenho isso.
Eu tinha isso, talvez, e você nem sabia. É mais que cada episódio, por exemplo, nós teve o do William. Ele é sobre alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Ele transmite aquela alegria. Logo, nós teve do André. O André, ele era seja forte e corajoso, porque ele não tinha coragem de sentar em uma cadeira de um podcast. É mais que ele não sobe nem no púlpito para orar. E se ele sobe, coitado, ele fica tremendo. Então, cada podcrente, ele é personalizado de acordo com a vivência da pessoa. Existe toda uma comunicação antes. Por exemplo, a gente não tem um roteiro ou a gente não tem uma planificação. A única coisa que a gente faz é conversa com a pessoa. E aí, qual é o seu testemunho? O que você gostaria de falar? E ela, eu acho que eu poderia falar sobre a minha casa. Então, nós busca temas relacionados com a casa. Busca perguntas, assim, na nossa mente relacionada com casa, família, vida no íntimo. É tudo assim, meio que interligado sem uma preparação. Não sei se eu me expliquei bem. Sim, é porque a gente também quer fazer mais que seja um bate-papo e não uma entrevista. A gente gosta da ideia do bate-papo porque vai fluindo, sabe? E aí o Espírito Santo de Deus vai ministrando e as coisas vão fluindo dessa forma. Sim. A gente gosta que flua conforme o Senhor quer. E sempre, é sério, sempre Deus se manifesta ali. E é mais que nós começou meio que pautado. Sim. E deu muito mal naquele. Tipo assim, parecia robozinhos. Quanto mais natural, melhor. Sim, a gente parecia robozinho. E a primeira vez... A segunda entrevista foi o pastor Edson. Cara, nossa, eu disse que eu não lembro essa, juro. Quem era? Era a Celine. Que desespero, irmão. Nós escrevemos uma folha cheia de perguntas, porque nós estávamos falando sobre as armaduras de Efésios 6. Cheia de perguntas. Fizemos, nos primeiros 10 minutos, fizemos a primeira pergunta. Ele respondeu toda a folha na primeira pergunta. Típico dele, né? Cara, e eu ficava assim, segurando a cadeira. E eu olhava eu olhava pra menina que estava do meu lado. E ela é tipo assim, eu amo a Eline, mas ela era de raciocínio assim, mas eu preciso pensar. E eu não consigo deixar o ambiente calado, porque eu acho que existe uma tensão quando o ambiente fica calado. Aí o pastor falava, e ele falava coisas assim que eu falava, meu Deus, o que eu vou falar agora? Aí eu meio que olhava assim, e aí, Eline, você vai? E ela... Então, eu vou. Então, só ia. Aí, a partir desse momento, nós vimos que pautar não dá. Só vai. Só vai. Não dá, tinha que ser natural. Cara, o que vocês aprenderam nessa caminhada até hoje? Conviver. Sim, principal. Sim, a gente aprendeu muito a conviver e sem comunicação não dá. Não Essa dá. É a base, velho. Entendemos que os sentimentos têm que ser expostos, opiniões têm que ser expostas e, sobretudo, têm que ser ouvidas. Se eu trago a minha opinião e eu aceito que todos escutem, mas logo eu não escuto a outra opinião, não vai. Então, a gente é mais que a gente... Flexibilidade, entender que não é tudo do seu jeito. É mais que a gente teve uma pausa durante, eu acho que 5, 6 meses. E quando a gente voltou, a gente já voltou com isso. Toda semana, reunião, falem o que vocês sentem, expressam. É aquilo que eu falei, né? Entrar dentro do quarto, fechar a porta, e tiro, puxar porrada cabelo. E bomba ali, né? E puxar cabelo, mas sincero mesmo, não dá sem a comunicação. Não dá. Se vocês começassem hoje, o que vocês fariam diferente? Eu acho que a organização em relação a, primeiramente, a distribuição de tarefas. Hoje em dia, cada um assume um cargo específico dentro do Podcrente. Por exemplo, a Kelly, ela fica responsável em conversar com os entrevistados antes, para a gente saber temas e tudo mais. Logo tem a Kátia, que ela fica no audiovisual, com o Caio. Logo tem a Cindy, que ela fica na mídia, cortes, vídeos, fotos. E tem a Kelly, o Rubem, que estamos nas entrevistas também, mas o Rubem, ele também, nós estamos participando de um comedor social. Toda sexta-feira, segunda sexta-feira de cada mês, nós participamos de um comedor social, onde a gente vai lá e ajuda a servir comida para pessoas de rua. Preparação, servir, logo a limpeza. Então, o Rubem, ele está olhando mais para esse lado. E também a gente está com outro quadro que se chama de Volta à Vida. Qual é o intuito? É chegar em pessoas
de situação de rua, talvez que não tenham uma condição estável, por exemplo, não tenham um trabalho, não tenham uma casa. Então a gente quer mostrar uma realidade para que as pessoas que assistirem e puder ajudar, pois glória a Deus, fazer essa pessoa literalmente voltar a uma vida digna, voltar a ter uma casa, a ter uma família, a ter como se diz? Uma dignidade, né? Para se falar de uma forma. Pra recomeçar, né? A recomeçar, assim. E esse propósito não é que a gente quer expor. É mais que nós não grava a cara das pessoas. A gente só grava elas de costa para que ela não seja exposta. E a pessoa que quiser ajudar não vai ver aparência, não vai ver país, não vai ver nacionalidade. Se ajudar, vai querer ajudar de coração. Sim, e também tem o evangelismo indireto. Sim. Esse daí a gente fez uma até agora, porque Sim. é tudo muito recente, Sim. sabe? A gente tá colocando primeiro em oração e depois indo à prática, né? E esse foi muito impactante porque, assim, a gente coloca cartazes, se você quer desabafar, vem aqui, fale comigo. Se você precisa ser ouvido, vem aqui e fale comigo. E, claro, a gente, nessa deixa de vulnerabilidade, aplica o evangelho e fala um pouco sobre Cristo, mas a gente consegue observar que às vezes as pessoas elas já estão cansadas de gente com cartazes gritando, Sim. faça isso, faça Jesus aquilo. chama, Jesus te ama. E às vezes elas querem ser Eu ouvidas. chamo esse tipo de crente chato. É porque eu acho que Eu tenho minhas frases feitas. eu acho que falta a Ser verdade, ouvido. a palavra verdadeira. Porque se eu quero alcançar uma É que pessoa, todo eu tenho mundo que saber quer a necessidade falar, dela. todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. É. Jesus chegava e falava, o que que é que você E ouvir- O que você velho? quer que eu te O que faça? você quer que eu te E ouvir, faça, às mano? vezes, é muito incômodo. Teve um homem que ele tava falando de eu vou fazer um suicídio em massa. São coisas assim Coletivo. são coisas assim pesadas. Uma mulher falando, eu vou matar o meu marido. São coisas assim tão pesadas que ouvir é desconfortável, sabe? E você ouvir algo que te deixa desconfortável e ter o discernimento espiritual do Espírito Santo ali te guiar pra você dar uma resposta que vai apaziguar aquela pessoa, gente, isso tem que ter muita estratégia de Deus ali Oração naquele e momento e jejum. oração e jejum, sabe? Porque é uma batalha. E outra, se eu tivesse ali gritando, falando, e uma pessoa que não ia querer se acercar, ela só ia passar direto. Então, assim, claro, eu não acho que. É crente chato, não, tá? Eu acho que cada um. Eu acho que cada Tem a um sua tem o seu estratégia. propósito, sua estratégia. Mas, nesse momento, o Senhor nos deu esse direcionamento pra gente conseguir trazer para aquelas pessoas que estão mais sensibilizadas e precisam mais ser ouvidas do Sim. que. Ser ouvidas do que só receber direcionamento, sabe? Sim, e é mais que a gente não chega nas pessoas, igual normalmente o evangelismo. Você chega, cutuca e fala. Não, a gente simplesmente segura um castelo e fica parado em um lugar. E as pessoas vêm até nós. É que mudou um pouco o sistema, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu cresci num lar cristão, meu pai, ele tinha esse dom de evangelizar, né? E ele, juntamente com a galera da igreja, era isso. Reunia a galera e falava, entregava folheto, Sim. fazia culto ao ar livre. Eles iam Mas até isso as no pessoas. Brasil também, né? Isso no Brasil. E antigamente? Então, exatamente. Aí é onde eu quero chegar. realidade. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. sim. Até porque você começa... Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, elas... Sobretudo aqui na Europa, elas se incomodam muito com invadir o espaço pessoal delas. Exato. Então, às vezes, é muito mais prático, muito mais viável, muito melhor você ficar na sua, esperando que venham, do que você querer invadir. Sim. Porque a isso eu me refiro com um crente chato. Sim. É você querer invadir um espaço ao qual Invasivo. você não tem o permisso para ir. Um exemplo muito claro disso aí são a testemunha de Jeová. Mano, qualquer lugar que você for, é testemunha de Jeová. Ô povo chato. É cansino, mano. Ou seja, isso não ajuda, isso não vem para trazer benefício. Ao contrário, isso acaba trazendo um testemunho Um mau negativo. testemunho da A palavra de religião. Deus fala, renovei a sua mente. Então, assim, o que está acontecendo agora? Como é que está o ambiente? É saber discernir os Sabedoria. tempos, né? Se você consegue discernir o tempo, ter sabedoria ali, o Senhor te direciona a tomar uma decisão que vai aportar mais para o reino. Sim. Sabe? Do que simplesmente fazer mais do mesmo. Sim. Então, assim, é claro que... porque eu acredito que nesse século a moeda não é mais o dinheiro, é a criatividade. Quem tem a criatividade sai ganhando, sai na frente. Ah, totalmente. Então, assim, quem tem mais criatividade, e eu sou uma pessoa criativa, quem é o maior criativo do mundo, do universo, é o Senhor. Ele deu essa criatividade, que a nossa criatividade seja usada para o reino. O primeiro maluco a fazer
talk show. Subia na montanha, o sermão do monte, Mateus 5. E toda a galera vendo ele lá. Ele... Sim, É verdade. Um maluco, assim, com todo respeito, né? Não tem Não, O sim, público é mais que nós o somos público os que eu tô loucos, falando né? é bastante Sim. Nós somos os perspectiva. loucos deste mundo, então... Também é verdade. Cara, partindo pro final, aonde que a galera encontra vocês? Canal de YouTube, Instagram, do Sim. Pod Crente. Sim, a gente tem um canal de YouTube que é Pod Crente em Ação. Logo nós temos o Instagram, podcrente.2026, e o TikTok, que estamos começando agora, em espanhol. O TikTok nós só tá subindo coisas em espanhol. E no YouTube, espanhol e português. E no Instagram, mais direcionado ao público brasileiro. Porque, querendo ou não, foi o que a comunidade que nós estava criando. E através dessas 3 plataformas, estamos lá. Também estamos tentando agora começar no Spotify. Até ia falar pro senhor, é muito bom também você passar só mesmo convertir para áudio. Muitas pessoas buscam em trabalho ou quando não pode estar assistindo, o Spotify vai só ouvindo. É Show muito de bom. bola. Conselho, muito bom. Sim, nesses 3 canais a gente está lá. O Pod Crente, segunda-feira, 7 horas da noite. E durante a semana a gente vai subir nos outros quadros. Às vezes, uma semana é um quadro, outra semana é outro quadro, mas vamos variando bastante. A gente tá precisando chegar a 1000 seguidores no Instagram pra gente conseguir fazer live. Então, se você puder, ajuda a gente, segue lá, porque vai ser uma bênção, vai aportar pro reino. E tenho certeza que a sua vida vai ser impactada, porque não tem como. Pessoas que estão dispostas a falar sobre o Senhor têm algo a aportar para qualquer área da nossa vida. Sim, Porque é uma bênção, cara. gratificante. Show de bola. Na descrição do vídeo haverá aqui o Instagram, YouTube e TikTok eu não tenho, por isso não vou colocar. Eu acho muito mariconado. Não cheguei nesse nível ainda não. Mensagem, esse canal ele tem um costume muito, que desde o princípio nós temos esse costume e eu acho que eu nunca vou perder esse costume. Vocês têm essa câmera ali, a qual vocês podem olhar fixamente. Cada uma de vocês tem um tempo que achar por bem, achar necessário para deixar uma última mensagem. Olhe para a câmera fixamente, que algo sai de teu coração, que seja inspirado por Deus, alguma experiência, algo que você queira falar que possa servir de benefício para a pessoa que está ouvindo, para o telespectador. Amém, eu vou começar porque ela já me deu uma olhada. Ela vai pensar antes. Já conhece, Ela né? jogou antes pra mim, eu vou devolver. É que ela tá pensando agora. Pera, vai você que no momento eu vou pensar. Essa câmera aqui, né? Essa aí. Hoje eu tava vindo pra cá e eu tava olhando a paisagem e conversando com o Senhor. E eu tava tão grata com o Senhor, pensando, Senhor, como foi bom ter te servido. Como foi bom ter encontrado. Muito obrigada por ter me encontrado. Eu tenho certeza que existem pessoas que, nesse exato momento, não sabem o que vai ser do amanhã. Elas não conseguem entender o que eu tô fazendo da minha vida agora. Mas se você tiver no seu coração uma humildade de buscar a Deus, porque o Senhor ele precisa de pessoas que tenham essa humildade de reconhecê-lo como Senhor, de buscar a Ele e deixar que Ele os guie. O Senhor ele não vai fazer com que a sua vida fique melhor no sentido de eu sou uma pessoa que come melhor, que se exercita. Ele não está falando sobre moral, ele não está falando sobre uma vida que as pessoas admirem, uma vida... Não, ele está falando sobre uma transformação. Ele está falando sobre que você vai olhar para o que você era e você mesmo não vai acreditar. Você vai tampar sua boca e falar, como era possível que eu era essa pessoa? Então, não ache que o Senhor ele tem para você um emprego, um futuro, um propósito. Ele tem sonhos muito, 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 muito maiores e além do que você poderia imaginar ou pensar. Então, assim, se hoje eu poderia dizer para a sua vida, entre no seu quarto, confesse o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador e creia, porque não é assim instantâneo, não é mágica. Inclusive, quando o Senhor ele dá uma ordem, ele não espera que você ache que vai ser no seu tempo, mas existe um momento de preparação, de conserto, de arrependimento. E se você tiver paciência, o Senhor ele vai transformar a sua vida e você vai ser uma pessoa que vai aportar para o reino. Eu estar sentado aqui, eu estou muito grata a Ele, eu estou sentindo muito honrada por poder estar falando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo. Tenho certeza que vai acontecer mais coisas. Eu sonhei muitas das vezes com a gente realizando algumas coisas que a gente está fazendo agora. Então, assim, é só louvar o Senhor e confie nele, que muito Ele fará na sua vida. Meu Deus.
Por favor. Que responsabilidade. Mas amém. O que eu tenho para dizer vou pautar com uma frase, um versículo do salmista, que ele fala: levantarei meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Esse é o versículo que eu quero deixar, porque nada foge do controle do Senhor, nada foge da permissão do Senhor, sempre quando você dá liberdade para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa obrar, para que Ele possa transformar a sua vida. Aunque seja tempos difíceis de ansiedade, de depressão, todos esses espíritos malignos que tentam nos oprimir, que nós possamos lembrar todos os dias, ao levantar e ao deitar, que o nosso socorro vem do Senhor Jeová. Ele tem o controle, Ele fez todas as coisas, Ele é o eu sou. O eu sou significa que Ele é aquilo que nós necessitamos. Não fique frustrado se Ele não te dá aquilo que você quis, porque Ele não é quem dá aquilo que você quer, Ele é aquele que dá aquilo que você necessita, a sua alma, o seu espírito necessita. Talvez você não entenda agora mesmo o momento que você está vivendo, as dificuldades, as carências que está faltando, se está faltando alguma coisa dentro da tua casa, mas tenha fé que você serve a um Deus que é vivo e que Ele é quem traz os socorros todos os dias para dentro da sua casa. Amém. Muito bom. Bom, meus queridos, quero aqui agradecer a toda a equipe de Pod Crente que nos proporcionou esse momento, na pessoa da Catiele e da Kelly. Quero também agradecer a todo o pessoal da Assembleia de Deus, Bom Pastor, em especial o pastor Edson, sua esposa. A esposa, como que é o nome dela? Ami Sarak. Um grande, forte beijo para vocês. E nada, e avisar que logo temos próximos episódios, próximos programas. Estamos incrivelmente ansiosos para ver vocês outra vez. Um grande forte abraço para todos vocês e ficamos até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau.